Seguindo com o assunto de primeira. Hoje é o Dia Mundial da Água e nós estamos falando sobre água em vários segmentos do nosso programa. Vamos falar agora da importância do tratamento da água. Estou recebendo o técnico em Química, João Luiz dos Santos. João Luiz, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui nesse dia que eu também considero muito importante e que eu acho que ainda tem muito pouco destaque. É muito bom estar aqui com vocês. Inclusive eu comentava com o João agora, durante o intervalo, que eu fui abrir a minha página da internet ali para dar uma olhadinha e a página do UOL ficou azul. Eu olhei e falei, mas por que está azul? E aí está lá, uma homenagem de uma grande produtora de cervejas e refrigerantes aí, junto com o UOL, deixando a página azul para lembrar que hoje é o Dia Mundial da Água, né? Um bem vital e que, até que enfim, o homem descobriu que ele é finito, né? Porque eu estou procurando quem falou que a água é infinita, na verdade, eu ainda discuti isso aqui outro dia com outro convidado. A água é um bem preciosíssimo e que vai ser cobrada cada vez mais das pessoas em valor, não é, João? Com certeza. Inclusive existe agora, já está surgindo, né, algumas normas, algumas regras para o usuário pagador, o que eles chamam, né? É uma legislação que está surgindo que tem causado bastante incômodo, principalmente no meio rural. Aquele produtor que sempre se acostumou a ter aquela água disponível e fazer uso dela, às vezes até de forma indiscriminada ou desnecessária. Agora, quando se fala que ele vai ter que pagar por esta água que ele está captando, eles acham que aquele bem é de direito dele porque está dentro da propriedade dele, mas na verdade é algo que está sendo regulamentado e que logo vai ser colocado em prática. Nós até mostramos hoje aqui, numa outra reportagem, aproveitando esse Dia Mundial da Água, um trabalho feito em Brasília, onde os produtores rurais utilizavam a água do rio da Pampulha, se eu não me engano, Pampulha, para irrigação e em determinados períodos do ano o leito do rio chegava a secar. Eles construíram então diversos diques, bolsões ou açudes para represar a água da chuva e hoje a água corre no rio o ano todo, né? Eles fizeram um trabalho justamente visando a preservação de um bem que eles precisam para produzir, né? Esse é um bom exemplo a ser seguido. Exatamente, um bom exemplo. Inclusive, com as mudanças climáticas que nós temos tão acentuadas em algumas regiões do país, no ano passado, acho que em meados do final de outono, começo de inverno, teve um período de estiagem muito extenso em Santa Catarina. Sim. Que prejudicou muito a produção agropecuária da região. Já é um reflexo do que nós chamamos aí de mudanças climáticas, né? Ou seja, chuvas mais acentuadas em determinadas regiões, falta de chuvas em outros, que pode inclusive, segundo alguns especialistas, nos próximos anos, mudar as culturas. Sim, estudos da Embrapa Meio Ambiente, inclusive, mostram mudanças de culturas aí. A ida do café para o sul do Brasil. Isso. Quer dizer, depende de como nós vamos tocar isso, acelerar ou não acelerar, na verdade. Isso, a mão do homem aí que está dando a velocidade. Tratamento de água é uma coisa fundamental, importante. No passado a água não era tratada, né? Muitas doenças eram transmitidas através da água. Hoje a água é tratada não só para o consumo humano, mas também para qualquer tipo de produção. E vocês trabalham exatamente com isso, inclusive na agricultura. Exato. Nós começamos a desenvolver um trabalho há já mais ou menos uns 7 anos na produção agropecuária. O primeiro segmento que nos procurou foi o de produção de aves. A avicultura, ela atingiu hoje um nível de sofisticação na produção de aves que eu acredito que seja o mais elevado e talvez um dos melhores do mundo. E o Brasil desponta aí como um dos maiores exportadores, com melhor qualidade, inclusive, da carne das aves, né? A água também tem o seu papel nesse contexto? Então, e depois, quando eles chegaram nesse nível, que eles começaram a investigar outras causas que pudessem estar afetando a qualidade da produtividade, caiu-se justamente na questão da água. Ou seja, eles se cercaram de tudo aquilo que era necessário para dar um bom ambiente, um bom alimento para as aves. Mas o ponto falho era a água. O ponto falho era justamente a água. E o que é que precisou ser feito com a água? Fazer, no mínimo, um processo simples de desinfecção dessa água. A gente conhece dados hoje, estatísticos, né, que dizem que mais de 80%, em algumas regiões, 80% de todas as doenças que nós estamos susceptíveis são transmitidas pela água. Pela água. Com os animais não é diferente, é a mesma coisa. Então essa água continha, né, na sua característica microbiológica,
micro-organismos altamente prejudiciais à saúde dessas aves. Então, melhor que fosse o ambiente, o manejo, né, dessa criação, a água acabava prejudicando tudo. E aí estabeleceu-se um padrão, porque o sistema de aves ele trabalha no que a gente chama de sistema consorciado, não é isso? Isso. Né, integrado, quer dizer. Isso, né? integrado. E aí todos os integrados passam a adotar o mesmo padrão. Isso, as empresas, as grandes empresas do mercado, Sadia, Perdigão, elas adotaram essa prática do tratamento da água e ela passou isso para os integrados para que eles começassem a implantar, até em alguns casos, como um pré-requisito para que ele continuasse produzindo para essa empresa. Então ele tinha que cuidar e monitorar o tratamento. Entrar no padrão, dentro de um determinado padrão. Na agricultura também, a água pode levar uma série de doenças para as culturas, né, quando não tratada, por conta de micro-organismos que ela possui que podem prejudicar. Uma água não tratada pode dar um problema sério numa cultura. Isso. Na irrigação, depende do tipo de cultura. Eu já vi casos mais graves em culturas, por exemplo, de frutas. Frutas e verduras, eu acredito. Em outras culturas, como soja, cana, nesses casos eu aí não tem problema. Não cheguei a reparar, pelo menos nunca tive contato com nenhum tipo de problema nesse sentido. Para legumes e frutas é ideal que a água seja tratada também. Até porque em muitos casos, né, essa fruta, esse legume, às vezes vai direto do campo para os pontos de venda. As pessoas compram esses alimentos, levam para suas casas. O correto, se você fosse levar mesmo isso em consideração, seria antes de colocar dentro da geladeira, fazer o processo de desinfecção, ou seja, utilizar lá uma água com uma determinada quantidade de cloro, um desinfetante, fazer a imersão disso antes de colocar dentro da sua geladeira, mas a grande maioria da população brasileira não faz isso. Então, o cuidado com a água que é utilizada nessa irrigação é bastante sério também. Nas grandes cidades nós temos a água tratada, né? São Paulo, por exemplo, a Sabesp cuida da nossa água. Agora, no campo, as pessoas precisam tomar cuidado, né, com a água que coletam e como vão utilizar com essa água. Alguns cuidados são essenciais. São, mas há uma resistência muito grande. Para você ter ideia, alguns produtores chegam a fazer o tratamento da água que ele vai utilizar na sua produção de aves, de suínos, de leite. E não trata aquele não trata a que ele toma. Ele tem uma barreira, e a gente ouve comentários daquele tipo: o meu avô morou aqui, tomou essa água, o meu pai pega essa água do água. poço, todo mundo tomou no ar-condicionado. Exato. E eles não se dão conta de que, justamente por há tantos anos nós estarmos produzindo, por exemplo, uma produção agropecuária no mesmo local, isso está contaminando a água. E agora é necessário fazer. Talvez no passado realmente não fosse necessário, mas nesse momento é necessário se fazer o tratamento dessa água. Quer dizer, ele usa água tratada na produção, mas não usa a água tratada no seu dia a dia. Exatamente. E uma série de doenças podem ser transmitidas. Olha, para você ter uma ideia, o estudo da Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que para cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$5 em saúde pública. Exatamente. A água é o grande vetor, né? É o grande vetor. E tem um dado muito interessante, dentre os maiores possíveis transmissores de doença que o homem conhece, né? O maior deles é o sangue, o segundo é o leite e o terceiro é a água. Só que quem tem contato com sangue todo dia? Só se for um médico, um enfermeiro. Verdade. Quem tem contato com leite? Quem produz leite. Nós tomamos leite, mas você pega o leite esterilizado na caixinha lá, né? Agora a água, quantos contatos com a água nós já tivemos hoje, né? Só nesse momento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que você citou aí, ela considera um consumo ideal de água por dia, por habitante, de 110 litros. Quer dizer, num dia, no mínimo, 110 litros de água passou pela sua vida, vamos dizer. Entre tudo que você fez, entre a água que você bebeu, o banho que você tomou, a mão que você lavou. Que vai para o alimento. Que vai para o alimento, para a cozinha. 110 litros? 110, esse é o ideal. Mas a média no Brasil é de 150. Nós estamos 40 litros acima da média. É porque o brasileiro ainda entra no chuveiro e deixa lá, né? Lá, aquele banho de... Exatamente. Se fosse na França, a conta de água e de energia vinha caríssima e aí ele saberia. Aliás, o próprio vizinho alertaria ele: você está gastando muita água. Mas é que nós temos a maior fatia de água boa do mundo, né? Na distribuição nós ficamos com esse quinhão bom, né, João? O pessoal costuma pensar, porque nós temos lá 13,7% de toda a água doce disponível
no mundo está no Brasil, né? Só que 87% dessa água está na bacia amazônica. Na Amazônia. Exatamente. Quer dizer, se tiver que trazer essa água toda de lá para cá, e o consumo está aqui embaixo. Exatamente. Os outros 23% são consumidos por 93% da população. E só para você ter ideia, a disponibilidade no Nordeste é de apenas 5% e lá nós temos 23% da população brasileira. Então, algumas regiões têm déficit hídrico, que eles chamam, né? Não aparece, para nós principalmente, que moramos nos grandes centros urbanos, porque nós temos o acesso fácil à água. Então, a impressão que dá é que está tudo correndo muito bem, né? E a gente lava carro com água tratada, fica lavando calçada com água tratada, né? Tudo isso é água boa, né? Mas a questão do reuso da água já vem se tornando bastante comum entre as indústrias, principalmente. Agora, o cidadão comum, além de fechar a torneira e reduzir o banho, ele também precisa começar a pensar, né, no reuso e numa forma de utilização de água de chuva, por exemplo. Sim, por exemplo, quem tem piscina em casa, eu conheço pessoas que têm piscina em casa e eles construíram lá algumas caixas para fazer contenção da água de chuva. Para quando tiver que repor a água da piscina, utiliza-se essa água da chuva. Quem tem jardins, às vezes, né? Você tem um jardim, às vezes uma área de irrigação grande para um jardim, também não custa nada pegar essa água da chuva e utilizar nesse processo. O que eu acho muito difícil mudar, assim como eu acho difícil mudar, eu percebo que é complicado mudar a cabeça do produtor rural e falar que ele tem que tratar aquela água, fazer a desinfecção daquela água para uso dele, nos grandes centros urbanos, de quem tem o recurso financeiro, pedir para que ele comece a conservar água, preservar água ou fazer, por exemplo, uma captação de água de chuva. Porque, sistema de cisterna, né? Exato, sistema de cisterna. Porque, de modo geral, quem mora em cidade grande pensa, eu tenho dinheiro, eu pago a água, não tem problema. Mas não é isso, né? A conscientização tem que ser coletiva. Não é questão de pagar ou não pagar. A questão é que uma hora, numa determinada hora, pode não se ter mais esse bem tão precioso. E o dinheiro não vai servir para nada. Não, o dinheiro não vai servir para nada, não é verdade? É igual a gente fala, às vezes você tem todo o dinheiro do mundo, mas tem certas doenças que não escolhem, né? E certas coisas você não consegue resolver. É o caso da água. E o Brasil tem que ter essa consciência, tem que preservar mesmo, porque se você pensar, nós temos a melhor fatia de água doce do mundo, né? E você pensa em outros países como China, por exemplo, são regiões que têm dificuldade em coletar água imensa, não é verdade? Exatamente. E sem essa conscientização, como eu citei antes, esse déficit hídrico que já existe em algumas regiões, segundo a ONU, até 2025, serão mais de 2 bilhões de pessoas no mundo sem acesso à água. Fala-se, inclusive, que as próximas guerras serão por água. Por água. Não é verdade? E a tendência será dessas pessoas sem água migrarem para regiões com água. Claro. Eles vão procurar onde tem água. O Brasil, provavelmente, a região amazônica, será aí muito procurada nos próximos anos pela quantidade de água que tem, né? Ok, João. De modo geral, então, a gente está usando esse Dia Mundial da Água para conscientizar as pessoas da importância da água, um bem finito, né? E de que essa água tem que ser tratada em todos os processos de utilização na produção agrícola, na produção industrial, no consumo diário. O tratamento da água é fundamental para qualidade de vida e saúde. Exatamente. Ok, João. Muito obrigado pela presença aqui. Deixa um telefone e um endereço eletrônico para quem quiser fazer contato com você. O e-mail é contato@beraca.com e o telefone é 19-3455-8900. Ok, falamos aqui com o João Luiz dos Santos, técnico em Química. Vou fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já. Quem conhece essa marca já sabe o que vem por aí. Quinto Leilão Aras